E aí, Fluente, Leroy aqui. Nesse vídeo eu estou com o convidado João Augusto para comentar algumas línguas que são relevantes na atualidade. A gente está vendo aqui qual idioma aprender, porque muitas pessoas sabem, né? Todo mundo, logicamente, sabe que o inglês é o idioma que domina o mundo, certo? É o mais usado no comércio, o mais usado na ciência. O inglês é a língua da ciência. Se você quiser saber sobre como aprender idioma, a primeira coisa que você deve fazer é saber inglês, certo? Porque, pelo menos, se você conseguir entender o inglês, você já sabe qual a maneira certa de você aprender um idioma, né? Então, a partir daí, quando você aprende inglês, você pensa, qual é o idioma que seria legal de eu aprender, que eu poderia usar também no mercado de trabalho e que eu tenho alguma afinidade em cima, certo? Então, a gente gostaria de colocar aqui coisas interessantes nesses idiomas que são mais falados no mundo e na internet, certo? Então, idiomas que não só tem um monte de gente falando, certo? Tem muitos idiomas que tem bastante gente falando, só que não é relevante para o mundo, certo? Porque só fala naquele lugar específico. Então, a gente vai falar desses idiomas e vamos ver aqui quais que são os idiomas mais usados na internet, certo? Porque isso é um bom parâmetro para a gente saber qual é o idioma você pode aprender depois do inglês, certo? Que é interessante também. Então, o inglês, logicamente, a gente vai falar um pouco dele, porque o inglês, você tem uma grande quantidade de conteúdo e a maioria das empresas multinacionais usa o inglês como uma língua franca, certo? Então, até mesmo uma língua de diplomacia. Então, você precisa já conseguir ter o inglês, e o inglês não é um idioma muito difícil de aprender, porque você tem várias palavras emprestadas entre o português e o inglês. Então, é interessante, depois que você aprender o inglês, a gente vai falar de outros idiomas que você pode aprender após esse idioma aí que seria obrigatório. Então, eu gostaria de comentar que o inglês é muito relevante tanto no quesito na acesso à informação, tanto ao quesito do entretenimento. Você precisa de inglês para acessar, você precisa do conhecimento do inglês para acessar palestras, livros em inglês que só tem no idioma. Você também pode acessar filmes, séries, livros de ficção, não ficção, musicais. Você pode ver músicas também, se você gosta de música, você pode consumir esse tipo de material. Então, é muito importante, até para você se divertir no idioma, que esse é o princípio básico, certo? É um princípio fundamental para você entrar no mercado de trabalho, ter um inglês avançado, né? Você tem 6 milhões de artigos no Wikipedia em inglês. Você tem quase todo o material acadêmico que é publicado tem que ser publicado em inglês, se a pessoa quiser projeção internacional. Então, por causa disso, o inglês, por exemplo, eu quero saber sobre aquisição de idiomas, a literatura e aquisição de idiomas, por exemplo. Você vai achar centenas de livros disponíveis na internet a respeito desse assunto. Então, o inglês, você consegue achar muito bem conteúdo nessa língua, certo? Então, podemos partir para o russo. O russo tem 7,3%, né, de toda a internet. Então eu poderia falar que o russo, a maioria dos russos, eles não sabem inglês. Então você vai ter, se você quer ir para lá, você tem que falar russo. E o que eu gosto de consumir russo, tem muito literatura, né? Provavelmente o João vai falar disso aí, né, da literatura. E também o que eu gosto de consumir é a dublagem em russo. Eu gosto de fazer isso, que é muito boa. O russo é o meu sonho, certo? Então, eu sou obcecado com o russo. Nesse momento, eu estudo 6 horas por dia russo e ainda assim eu acho que eu estudo pouco. Eu sempre me sinto culpado depois, enfim, não, eu estudei muito pouco. Porque o russo é extremamente interessante, tem uma cultura muito rica. A literatura russa, inclusive, eu posso compartilhar aqui a tela rapidamente, porque eu estou inclusive, antes mesmo de a gente fazer esse vídeo aqui, eu não fechei o que eu estava lendo antes, né? Que aqui é um poema de Pushkin. Eu acho muito interessante esse site que você não encontra em inglês. Tem gente que acha assim, nossa, inglês é o idioma onde tem todo o conteúdo do mundo, né? Mas em russo, eu nunca encontrei um site como esse em inglês. Só existe um site como esse em russo. E nesse site, por exemplo, você tem dezenas de autores. Eu não parei para contar aqui se tem centenas de autores. Provavelmente deve passar de 100 autores aqui, certo? De literatura russa e literatura mundial, traduzido para o russo, certo? Então, isso daqui é muito interessante. Você pode ver, por exemplo, aqui a quantidade de conteúdo em russo disponível de graça. Está tudo aqui no domínio público, né? Então, esse tipo de conteúdo de qualidade eu só vi
num site russo, eu não vi num site americano, num site inglês. Então, o russo tem muita riqueza cultural, certo? Então, vou parar de compartilhar a tela aqui um minuto. Então, além disso, é o segundo idioma mais usado na internet. E também foi feita uma internet própria, né? A internet soberana da Rússia. Então, tem sim um conteúdo diferenciado na Rússia, certo? E também tem muitos sites, por exemplo, que eu percebo muito disponível, sites e livros. Se você quer ler bastante, se você gosta de ler, você vai encontrar vários sites em russo que tem vários livros que você pode ler. Um exemplo desse site é esse site que eu mostrei para vocês. Isso daqui é um único site. Eu tenho aqui dezenas de sites que tem material em russo disponível para você conseguir usar isso daí para você aprender russo. E o russo também tem um aspecto muito legal que, apesar de parecer um idioma difícil e poucas pessoas tentam aprender o russo, você tem aquele negócio de oferta e demanda. Se você aprende russo, você tem um diferencial. Como tem poucas pessoas que gostam, por exemplo, que se atrevem a aprender russo, você vai ter um grande diferencial se você souber russo, certo? Além do inglês. É muito fácil aprender espanhol. Agora, quero ver você aprender russo. Se você aprender, sim, aí você vai ter um grande diferencial no mercado em qualquer lugar. Porque eu não vejo, até no YouTube, temos escassez de pessoas que falam russo. O top 3 é espanhol. O espanhol é um idioma legal para quem está começando a aprender idiomas e não tem muita experiência com isso. Porque você tem várias palavras emprestadas entre o espanhol e o português. Se você começar a ler coisas em espanhol e consumir conteúdo em espanhol, você já vai entender como é adquirir um idioma. Você percebe que só de você entender uma linguagem, você consegue adquirir essa linguagem. Você vai conseguir falar em espanhol somente lendo, ouvindo e entendendo o espanhol, certo? Porque o espanhol é tão próximo do português, vamos assim dizer, você vê que tem umas palavras diferentes, então eu não me expus tanto ao espanhol, mas mesmo sem exposição, consegui entender 80% do espanhol. Então, se você aprender o espanhol, você vai falar, nossa, eu consigo aprender outro idioma. Talvez o italiano, o francês. Aí você vai perceber que não é tão difícil assim aprender idiomas, certo? Aí você pode aprender vários idiomas se assim você quiser, certo? Também nós temos a vantagem de todos os países que são vizinhos do Brasil falar espanhol. Então você pode ter também várias oportunidades aprender esse idioma. Então, vamos para outra. A lista é alemão, né? Alemão eu sei, então eu vou falar primeiro. Eu vou falar sobre o que eu consumo em alemão que você não pode consumir no idioma inglês. Então, poderia falar o seguinte. O alemão tem uma imensa produção de audiolivros e audiodramas, que coisa que não consegue ultrapassar, praticamente compete com a produção americana. É muito audiolivro e audiodrama que passa em alemão, é coisa exclusiva. Tem muita série de ficção, tem uma série de ficção chamada Perry Rhodan. É uma série de ficção alemã que é produzida faz 1 século, 2 séculos atrás, né? Que é só em alemão, que você vai conseguir consumir esse material em alemão. Existe também 2 audiodramas do Star Wars, que é um produto que eu gosto, né? De ficção, que é Labyrinth of Evil e Dark Lord Trilogy. Foi feito em alemão, esses audiodramas que você só pode consumir se você souber alemão. E além, eu posso falar da imensa produção de audiolivros no site do Audible, certo? No Audible eles têm muito essa produção de audiolivros. Então, alemão é um idioma muito importante, falado por qual é a porcentagem aí? 4,5% de produção na internet. Então, alemão é realmente um idioma muito importante. Tem ainda muitos vídeos no YouTube que são produzidos nesse idioma. Então, o que você poderia falar? Ou você vai pular para o outro? Então, alemão tem um conteúdo bastante vasto, principalmente na questão acadêmica, certo? Se você for no Wikipedia, se eu não me engano, o alemão é o 3º idioma mais usado, se não for o 2º. Acho que o alemão é o 2º idioma mais abundante no Wikipedia. Então, não, é o sueco. Tem o sueco também, mas enfim. Mas o alemão tem uma grande relevância na questão acadêmica, científica. Tem muitos artigos que são publicados em alemão, certo? E também por causa do eixo da União Europeia, né? A Alemanha é o que tem um dos países que tem a maior relevância, agora que a Inglaterra deixou, né, a União Europeia. Então, quem vai ser mais importante lá para o cenário europeu seria
o alemão, certo? Também falaram na Suíça, falaram na Áustria. Então, o alemão, se você for morar na Europa, vai ser extremamente importante, certo? Você saber alemão, porque isso vai te trazer várias oportunidades, assim como qualquer idioma europeu, certo? E é a mesma coisa para o francês, por exemplo, que vai ser o próximo idioma da nossa lista. Na Alemanha, tem acesso à faculdade pública, quem é estrangeiro. Então, você pode ir para lá e fazer faculdade pública, porque eles oferecem esse apoio para estrangeiro. Então, tem muita gente nos Estados Unidos que não tem muita grana para pagar a faculdade lá nos Estados Unidos. Eles vão morar em comunidade de grupos de alunos, de estudantes. Eles moram lá na Alemanha e estudam lá, porque o ensino é gratuito. Então, você tem que aprender alemão para ir lá e conseguir essa vaga lá. É muito importante saber alemão para chegar lá e conseguir concluir os seus estudos lá. Então pode ir para outro tópico. E outra coisa, né? Essa coisa de universidade, às vezes fazer medicina aqui no Brasil é uma coisa que custa muito, certo? Porém, eu não tenho ideia qual que é o cenário, né, na Alemanha, mas pode compensar muito mais fazer medicina na Suíça, na Alemanha ou até mesmo na Rússia, certo? Então, esse é o ponto importante de você saber vários idiomas ou um idioma que é diferenciado, não somente o inglês. Porque aí você tem uma vasta quantidade de oportunidades que você pode escolher. Ora, por exemplo, ao saber alemão, eu tenho acesso à educação, por exemplo. Eu tenho uma conhecida, por exemplo, que foi mandada para a Índia, certo? Para estudar a religião lá da Índia, e quem pagou tudo foi a universidade. Ela sabe francês, sabe alemão, certo? Vive na Suíça. Então, na Suíça fala italiano, francês, alemão, esses idiomas todos. Então, quando você tem várias opções de idiomas diferentes, isso vai de acordo com o que você quer para o seu futuro, certo? Então, isso já abre várias janelas para você conseguir isso aí. Então, vamos falar do francês. O francês foi um idioma muito relevante durante o século XIX. Se você ler Dostoiévski, vai ter partes lá onde eles falam francês no meio do russo. Então, esse idioma foi usado por muito tempo como um idioma de diplomacia, certo? Então, depois, e também como uma língua franca, certo? No século XIX para frente. E depois foi substituído pelo inglês. E o francês continua sendo um dos idiomas mais ensinados do mundo inteiro. E uma vantagem de você aprender francês é que ele é bem próximo do inglês e do português ao mesmo tempo. Então, se você aprende o inglês e você quer aprender um terceiro idioma, você pode aprender o inglês e o francês depois, certo? Porque tem muita coisa que se assemelha, tanto português quanto inglês. Então, é quase perfeito você aprender francês logo depois como terceiro idioma. Para você, é obrigatório você aprender francês se você quer se mudar para Quebec, que é uma cidade lá no Canadá, e você tem que aprender francês, porque lá você ganha ponto para imigração, para ganhar ponto na imigração. Então é muito importante você aprender francês se você quer ir lá para Quebec, né? Eu também poderia falar uma coisa que também eu gosto, né? A dublagem em francês também é para arrebentar. É muito boa a dublagem, então se você gosta de dublagem... Tu as laissé ce seigneur noir des Sith corrompre ton cœur. Você vai gostar do francês, né? E ainda mais que é uma língua muito belíssima, né? Isso aí já é um bônus aí. Você vai se divertir muito. Só uma curiosidade, o francês ganhou o prêmio do idioma mais sexy do mundo, né? E aí, já tem um motivo aí para você aprender francês. Outra coisa, em relação em aprender idiomas em geral. Não importa que cargo ou que tipo de mercado, indústria você participa. Você é um estudante de, sei lá, de literatura, de qualquer coisa. Ou se você é um médico ou engenheiro, se você é apenas alguém que compra, que importa, exporta produtos, saber um segundo idioma, saber um terceiro idioma, de preferência, vai permitir que você consiga ter essas oportunidades como estudar fora, estudar por um preço muito mais em conta, certo? Ter oportunidades de fazer viagens que vão sair de graça, mas isso porque você sabe esse idioma. Então, abre um mundo completamente que qualquer pessoa que não saiba o inglês e que não sabe outros idiomas, não tem ideia do que existe. Então, outra coisa, quando você aprender inglês, quando você aprender outros idiomas, você vai perceber que tem coisas que só existem em tal idioma. Assim como o site russo que eu mostrei. Só tem aquilo lá na Rússia, só vi esse tipo de site na Rússia, certo? Em inglês, você percebe que o conteúdo de inglês é tão alto nível que você fala, putz, aqui no Brasil o que a gente tem? Tem pouca coisa, certo? Então, a gente tenta trazer
inclusive, quando a gente vai produzir conteúdo, a gente traz esse conteúdo de fora, certo? A gente se inspira do conteúdo de fora. A gente não copia direto de forma explícita, mas a gente se inspira e produz o conteúdo porque nós temos o nível de conteúdo que a gente tem na nossa cabeça, certo? Então, outra coisa, quando você fala um idioma, se você falar russo para um russo, eles vão admirar muito que você está tentando falar o idioma dele. Se você tentar falar inglês com francês ou inglês com russo, provavelmente você não vai ser tratado bem, tá? Com muita educação. Se você fala o idioma da pessoa, né? Tem até uma frase, né, que é do Nelson Mandela, né, que fala: quando você fala o idioma que a pessoa entende, você fala com a mente dela. Mas se você fala o idioma que a pessoa nasceu, aí você está falando com o coração dela. Então, é diferente. Também é uma boa. Se você fala o idioma de algum lugar que você deseja ir, isso também é um grande diferencial. Você quer falar do português? Falar português é importante, né? É 2,6%. Então, estamos na lista, né? Tem que comemorar. Congratulations! Português, você pode ter acesso a podcasts no Brasil. Eu acho que os podcasts do Brasil são bons. Então, eles têm uma qualidade de áudio, tem qualidade de som, tem qualidade de conteúdo. O Brasil produz um monte de conteúdo, né? Que é muito diferente da Alemanha. Se você comparar os podcasts da Alemanha com o Brasil detona, cara. Isso aí é óbvio, né? Grande argumento, Julinho. Não sei, talvez a Alemanha construa daqui 10 anos, já melhore, né? Aí talvez daqui 10 anos sejam melhor na Alemanha, né? Mas, por enquanto, o Brasil tem muita sabedoria em fazer esse tipo de conteúdo, né? Pra internet, né? E YouTube, né? O Brasil tem muita sabedoria em criar memes. Então, em relação ao português, eu só queria falar que, geralmente, o português nós ficamos apenas no idioma conversacional da linguagem. Existe a literatura portuguesa, a literatura brasileira. Não é o meu foco agora, porque eu estou aprendendo russo, mas também, se você tem como se aprofundar muito mais na linguagem, quando você lê literatura dessa linguagem, certo? Então, inclusive, eu comecei a ouvir audiobooks em português porque eu percebi que o meu português não era tão bom. Quando eu percebi que existem vários níveis de linguagem, né? Em qualquer idioma, quando eu estudei isso em inglês, eu percebi isso. Por exemplo, se eu ler literatura clássica em inglês, eu percebo que eu entendo muito menos do que ler, vamos dizer, livros acadêmicos no assunto. Ou ler qualquer coisa de internet, qualquer conteúdo de internet em inglês. Para mim, eu entendo quase 100%. Mas quando se trata, por exemplo, de ler C.S. Lewis ou ler, deixa eu ver, Mark Twain, então aí você percebe que você entende menos da linguagem do que você pensou que entendia. Então, a mesma coisa no português. A gente fica só na parte superficial da linguagem. Eu percebi que o meu português não é tão profundo assim, ao assistir meus próprios vídeos e ao estudar idiomas estrangeiros. Então, eu percebo que o português, sim, você deve focar em se aprofundar no português se você tiver um tempo disponível para isso. Melhorar a sua língua nativa. E se você está aprendendo português, tem muita coisa também em português que dá para você aprender. Sim, só pelo fato de você aprender o idioma já te dá uma motivação para estudar o português, porque quando eu estava aprendendo inglês, eu aprendi muito vocabulário em português, eu nem sabia. Então, isso aí pode ser uma vantagem para você. Aprender idiomas vai te ajudar o seu português a melhorar. No seu vocabulário vai vai expandir, certo? Então, isso é uma vantagem, né? Chinês, eu estava estudando mandarim em 2 meses. É uma vantagem de eu ter estudado alemão é que a pronúncia do chinês, do mandarim, está mais fácil para mim pronunciar as palavras, porque eu consigo detectar qual que é o som, né? Então, eu acho que só pelo fato de eu ter estudado alemão, ele já me ajudou tremendamente na pronúncia do mandarim. Eu sou capaz de identificar os sons, né? Então, é interessante notar que o mandarim ele teve uma interferência do governo na linguagem. Que é uma coisa que você colocou também em algum vídeo seu sobre o mandarim com a escrita tradicional e com a escrita simplificada. Outra coisa, só uma coisa por fora assim, é que existe uma literatura, se você lê literatura mais antiga, você vai perceber que às vezes tem interferência no governo na linguagem, certo? Então, se você pegar textos mais antigos, você vai pegar aquela linguagem que está conservada, certo? É só uma curiosidade. E em relação ao chinês, o chinês é um parceiro comercial muito próximo do Brasil. 1.386 milhões, né? Então é muita população, né? É uma língua muito importante. Tem também o mercado de filmes também na China, que deve ser também radical.
Então, Sim. o polonês ele é muito próximo ao idioma russo e, estranhamente, o russo usa o alfabeto cirílico e o polonês usa o alfabeto latino, certo? Por isso que, às vezes, as palavras em polonês não são muito amigáveis quando você ouve. Mas, depois que você lê e ouve ao mesmo tempo, você consegue se acostumar com aquilo, certo? Porque o polonês, ele é um idioma eslavo com um alfabeto latino, o que não encaixa tão legal, certo? Então, por causa disso, mesmo que, eu quero aprender o russo. Se você aprender um pouco de polonês, você pode se acostumar. Nossa, as letras é praticamente a mesma que em português, que qualquer idioma europeu que usa o alfabeto latino, e também é muito parecido com o russo. Então, é meio que, se você aprender polonês, você vai saber mais ou menos como é aprender russo, certo? E o polonês também é uma língua subestimada, na minha opinião. É um idioma, só para você ter uma ideia, tem 1.300.000 artigos em polonês. No Wiki, certo? Então tem sim bastante conteúdo, um output cultural respeitável, sim, e as pessoas não prestam atenção nisso. Como eu tenho por parte do pai uma origem polonesa, então por causa disso que eu me interessei, e o polonês é o próximo idioma da minha lista, certo? Então eu aprendi o inglês, aprendi o russo, eu quero aprender o polonês, eu quero me aprofundar na cultura polonesa logo depois, certo? Eu estou focando mais no russo ultimamente. Agora, se você estiver interessado em aprender um desses idiomas que nós apresentamos aqui, você consegue usar o mesmo método para aprender qualquer um desses idiomas. Basta que você entenda o que você lê e que você ouve, certo? O mais importante é que você consiga entender essa linguagem, certo? Você vai usar a linguagem de nativos, ou a linguagem autêntica para aprender esses idiomas, e no curso online de aquisição de idiomas eu mostro passo a passo as ferramentas que você pode aplicar online de forma gratuita para você aprender qualquer idioma que você quiser, usando conteúdo de verdade, certo? Conteúdo que é interessante para você. Lá eu falo de toda a teoria científica em aquisição de segundo idioma, certo? Eu mostro lá referências de livros, caso você queira fazer estudo por conta própria, e lá você tem um passo a passo para você aprender qualquer um desses idiomas que nós citamos aqui, certo? Qualquer idioma que tem o alfabeto latino, cirílico, grego, hebraico, vai funcionar bem, certo? O curso online de aquisição de idiomas. Essa é a nossa recomendação.